Olá, nós vamos falar hoje sobre um tema relacionado à contabilidade, mais especificamente sobre a DECORE. O nosso tema ele é de interesse aos estudantes de contabilidade e aos profissionais já atuantes na área contábil que sejam iniciantes. E é claro, àqueles que desejam agregar conhecimento e aprender coisas novas. O nosso curso ele está dividido basicamente em 3 partes. A primeira, a parte conceitual, onde nós vamos falar o que significa a DECORE e para que serve. Num segundo momento, vamos falar do fundamento legal da DECORE. E, por fim, nós vamos entrar na parte prática, aprendendo a emitir uma DECORE, acessar o sistema. Nós vamos ver passo a passo esse procedimento de emissão de uma DECORE. Se você se identifica com esse tema, seja bem-vindo e vamos começar o nosso curso. DECORE é uma sigla que significa Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos. Portanto, é um documento emitido pelo profissional da área contábil, o contador, que esteja regularmente inscrito no seu conselho e que comprova legalmente os rendimentos auferidos pelo autônomo ou pelo profissional liberal que atue de forma autônoma. E para que serve a DECORE? Além da sua finalidade óbvia de comprovar a renda do autônomo, ela é exigida nos casos de financiamento, de abertura de contas bancárias ou de abertura de créditos nos casos onde o autônomo já possua uma conta bancária. O fundamento legal da DECORE está em resolução emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. Para efeito histórico e também de curiosidade, em pesquisa ao site do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, nós verificamos que a primeira resolução a tratar da DECORE é a resolução 756 de 1993. É claro que de lá para cá já houve várias evoluções, mudanças, inclusive no que diz respeito à sua plataforma, que hoje ela é eletrônica. Mas o que você precisa saber é que atualmente a resolução que fundamenta a DECORE é a resolução 1364 de 2011, a qual já foi alterada pela 1403 de 2012. Essa resolução tem várias alterações, mas que eu trouxe aqui eu destaquei duas para que nós possamos fazer uma breve reflexão. A primeira delas refere-se ao próprio nome deste documento, onde a resolução 1364 de 2011 definiu esse documento como DECORE eletrônica, pelo simples fato de ser emitida por intermédio de uma plataforma eletrônica. No entanto, a alteração veio trazendo de volta o nome apenas como DECORE. E isso foi uma alteração curiosa, porque a princípio parece uma alteração retrógrada, mas não é. E aí está porque eu trouxe esse exemplo, porque ele é curioso. Essa alteração se baseou justamente num princípio, não especificamente num princípio daqueles que nós conhecemos dos princípios contábeis, mas num princípio que norteou as mudanças que ocorreram na contabilidade. E ele se chama prevalência da essência sobre a forma. E o que significa essa expressão? Significa dizer que eu não preciso alterar o nome
de um determinado documento ou de um determinado relatório pelo simples fato de sua forma, ou seja, no caso da Decore, a forma de sua emissão passou a ser eletrônica, mas não é por isso que eu preciso alterar o seu nome de Decore para Decore Eletrônica. Por quê? Porque a essência deve prevalecer. E qual é a essência? Que a Decore continua sendo Decore. Então, esse foi o motivo pelo qual voltou-se a ser usado o nome apenas como Decore, fazendo prevalecer a essência sobre a forma. Apenas para agregar como exemplo, eu poderia chamar o balanço de um novo nome, balanço eletrônico, simplesmente pelo fato de eu emiti-lo por intermédio integral de uma forma eletrônica, de forma eletrônica. No entanto, não é isso que nós vemos. O balanço continua sendo balanço, feito manualmente ou feito de forma eletrônica. E é esse princípio que deve prevalecer, da sua essência, para que eu não fique alterando o nome simplesmente fazendo prevalecer a forma, mas sim a essência. Muito interessante esse exemplo, porque ele remete a toda uma forma de se pensar nova por parte da contabilidade. Um outro exemplo que eu trago é sobre a certidão de regularidade profissional, onde a resolução que trata da Decore, ela obriga a sua emissão. Ou seja, concomitantemente à emissão da Decore, eu emito a certidão de regularidade profissional. Mas eu trouxe esse exemplo para tratar especificamente da certidão de regularidade profissional e contar um pouco da história evolutiva deste documento. Antes, esse documento era chamado de DHP, a Declaração de Habilitação Profissional. No entanto, essa palavra habilitação, ela remete à capacidade profissional, e isso conflita com a finalidade desse documento, porque a finalidade da DHP e também atualmente da certidão de regularidade profissional, elas sempre foram de comprovar a regularidade do profissional contábil junto ao seu conselho. Ela não tem a finalidade de comprovar a sua capacidade profissional. Então, o Conselho Federal de Contabilidade entendeu por bem adequar o nome desse documento, retirando essa palavra habilitação, porque ela não tem essa finalidade de aferir a capacidade profissional, e sim a sua regularidade. Daí a mudança adequada para certidão de regularidade profissional, que é hoje o atual documento que se presta a comprovar a regularidade do profissional junto ao seu conselho. Agrega-se a esse raciocínio o fato de existir um instrumento apropriado para aferir a capacidade profissional, que é o exame de suficiência. O exame de suficiência, ele se presta a aferir a capacidade profissional, ou seja, a habilitação do profissional da área contábil. É mais um motivo e é mais um argumento para que eu diferencie o exame de suficiência, que serve para habilitar o profissional, ou seja, está relacionado à capacidade profissional, daquele documento que serve para aferir a regularidade do profissional junto ao conselho. É importante que nós saibamos que a Decore, ela é emitida atendendo esses requisitos que nós já falamos, de que o profissional deve ser o contador, de que o contador deve estar regularmente inscrito no seu conselho, e com base na resolução que trata da Decore, e além disso, que os documentos que comprovem
essa renda devem ser apresentados. Então não basta apenas esses primeiros requisitos que nós falamos. A resolução que trata da DECORE, no seu anexo 2, ela traz uma relação de documentos que o autônomo ele deve apresentar ao contador para que o contador se certifique de que aquela renda foi legítima, inclusive através de disposição ao fisco para sua devida tributação, e estando certificado, o contador ele vai emitir de forma tranquila e devida a DECORE. Então, resumindo, o contador não tem autonomia de emitir uma DECORE pela simples alegação do autônomo. É necessário que ele receba, que o autônomo apresente ao contador esses documentos. A título de exemplo, eu trago aqui, são várias situações, mas eu trouxe aqui o exemplo, o item 3 do anexo 2, que trata dos honorários dos profissionais liberais e dos autônomos, aonde neste caso, para comprovar essa renda dessas pessoas, a resolução no anexo 2 diz que deve ser apresentado a escrituração no livro caixa, o DARF, comprovando o recolhimento do imposto de renda, ou o contrato de prestação de serviços e o recibo de pagamento de autônomo, o chamado RPA, com a devida retenção tributária, ou o recibo de frete, ou conhecimento de transporte rodoviário, se for o caso. Isso aqui é apenas um exemplo para demonstrar que a resolução ela traz esses documentos que são exigidos dependendo de cada situação. Vão haver outras situações, como por exemplo a retirada de prolabore, a receita de aluguel de imóvel. Para cada situação a resolução traz quais são os documentos necessários que o autônomo deve apresentar ao contador e que o contador, sem esses documentos, não pode emitir a DECORE. Tendo visto essa parte introdutória, nós vamos entrar na parte prática. A primeira coisa é acessar o site do CRCAM, Amazonas, no endereço eletrônico www.crcam.net.br. Colocando esse endereço eletrônico, você acessa o site do CRC e à esquerda você verá que existe um botão chamado Serviços Online. Então você clica nele, vai abrir uma página onde tem vários tipos de serviços, sendo que o que nos importa nesse momento é este botão chamado DECORE/certidão de regularidade. Então, apenas enfatizando aqui aquela questão que nós falamos, que o DECORE é emitido concomitantemente com a certidão de regularidade, por isso aparece dessa forma. Então nós clicamos no botão para entrar na página, onde vai ser solicitado alguns dados para que você entre no sistema para dar início à emissão da DECORE. A primeira informação é o número do registro. No caso eu escolho o estado, que aqui no nosso caso é o Amazonas. Coloco o número do registro, vou colocar o meu aqui. Escolho a opção entre provisório e originário. No caso, o registro é originário. O profissional atua no estado onde retirou o seu registro. Então, originário. CPF. Data de nascimento. E a senha. E aí você clica no botão entrar. Então você vai para essa página, onde vai aparecer o seu registro, o seu nome,
e a página onde contém esse botão aqui, chamado Decore Eletrônica. E cabe ressaltar que nós falamos sobre essa nomenclatura e que houve uma alteração onde o nome do documento é apenas Decore. Aqui no sistema ele ainda traz essa expressão eletrônica, ok? Então nós clicamos no botão e nós vamos para essa próxima página onde nós temos os formulários a serem preenchidos em 5 etapas. A primeira refere-se ao beneficiário, que ele traz aqui nesse canto superior direito, e nós vamos preencher os dados referentes ao beneficiário. E quem é o beneficiário? É justamente o autônomo, aquela pessoa que vai solicitar do contador a emissão do Decore. Então, você começa preenchendo pelo CPF. Quando você preenche, ele já traz os dados, até porque eu estou colocando o dado de uma pessoa que eu já preenchi, já emiti uma Decore, então ele traz. Se não trouxer, você preenche e clica em continuar. Ele vai para essa próxima tela. Passo 2, da mesma forma, no canto superior direito, ele vai me dizer sobre o que vai se tratar, é sobre o rendimento. Aqui, você coloca o período a que se refere a Decore. Você escolhe aqui os meses, o ano. Eu destaco aqui para os senhores que já existe um dado sobre o rendimento. Ele diz rendimento cadastrado, pelo que eu acabei de falar, que eu já emiti uma Decore para esse autônomo. Mas, como a intenção aqui é mostrar para os senhores o preenchimento, então nós vamos responder essa pergunta. Deseja incluir novo rendimento? Vamos colocar sim, para que abra aqui as abas. E aí nós vamos começar a preencher. Ele não está abrindo aqui por alguma falha do sistema. Vamos começar a preencher que depois ele vai acabar abrindo lá. A vinculação é um autônomo, prestador de serviço. A natureza do rendimento, nós escolhemos aqui que são os honorários, porque foi o exemplo que nós tomamos, o foco, honorários de profissionais liberais ou autônomos. E aí ele me pede, informe o nome da fonte pagadora. E agora ele vai abrir aqui para que eu informe. Então eu coloco nesse momento, porque antes não estava me permitindo. Essa é a fonte pagadora. Coloco o CNPJ. Aqui ele vai me pedir, com base nessa natureza do rendimento, lembra que nós falamos que para cada tipo de situação, o anexo 2 da resolução, ela lista quais são os documentos base que fundamentam o rendimento. Então aqui eu vou selecionar e ele vai me trazer. Olha só. Esses 3 documentos, eles são referentes a esse tipo de situação, honorário de profissionais liberais e autônomos. Então, conforme o anexo 2 da resolução, ele está trazendo. Lembra que nós falamos que escrituração do livro caixa ou DARF, contrato da prestação de serviço ou recibo de pagamento, com as devidas retenções, ou o recibo de frete ou conhecimento de transporte, conforme o caso. Nós vamos escolher esse aqui. Aqui o valor, vamos colocar e vamos incluir. Então ele agora tem um outro aqui, já tinha esse, agora tem esse. E aí nós clicamos nesse botão continuar.
Nós estamos agora na etapa 3, falando da declaração, ou seja, quem é o destinatário da declaração, ou seja, o destinatário da DECORE. Lembra que nós falamos que na maioria dos casos são instituições financeiras? Mas apenas para ampliar o nosso conhecimento, eu posso colocar aqui, por exemplo, um colégio. Quando o autônomo, para matricular o seu filho, por exemplo, ele tem a necessidade de comprovar a renda. Então eu posso colocar aqui como destinatário o colégio que está exigindo essa DECORE, exigindo essa declaração. Então eu coloco aqui declaração e a finalidade. Pode ver que na maioria dos casos são aquisição de consórcio, por consórcio, né? Concessão de crédito à instituição financeira, que é a maioria dos casos, negociação imobiliária, e no nosso exemplo aqui eu vou colocar outras finalidades relacionadas aqui no nosso exemplo como uma necessidade que o colégio está cobrando essa comprovação de rendimento. E aqui o endereço do profissional, não há organização, é como profissional liberal, clico em continuar. Nessa etapa 4 é a confirmação. Eu vou avaliar se todos os dados foram preenchidos de forma correta. Aqui a fonte pagadora, os dados, os valores. No caso, como já tinha, ele soma, está somando. A finalidade, o destinatário, nós preenchemos. O profissional declarante, que é o contador. E aí eu venho em confirmar. Quando eu confirmo, ele me apresenta uma mensagem. Atenção, após confirmar este documento, não poderá ser alterado. Quando eu clico OK, ele vai para a etapa 5, emitir o DECORE. Emitir DECORE. A DECORE deve ser impressa em uma via destinada aos beneficiários. Ao beneficiário. A primeira via ela é destinada ao beneficiário. Primeira via, beneficiário, clique aqui. Então você clica e ela aparece aqui, ó. Declaração comprobatória de percepção de rendimentos, DECORE. Esse é o formato da declaração, quando você imprimir. O beneficiário, os rendimentos comprovados, período, natureza, honorário, no caso, de profissional liberal autônomo, a documentação base, a fonte pagadora, o profissional declarante, e aqui a certidão de regularidade do profissional, que nós falamos, que ela é emitida em conjunto com a DECORE, né? Lá em cima. Então você imprime a primeira via do beneficiário, a segunda via do CRC, porque você tem que prestar conta ao seu conselho. Aqui do lado esquerdo o beneficiário assina, o autônomo. Do lado direito o profissional o contador assina e está emitida a sua declaração. Eu quero agradecer a sua companhia. Se você achou útil essa informação, ou se conhece alguém que possa se interessar por essa informação, e se você gostou, peço que curta esse vídeo, que compartilhe, e peço também que faça sugestões sobre outros vídeos e sobre esse também, para que a gente possa estar melhorando os nossos vídeos e fazendo vídeos conforme a sua sugestão. Lembro ainda que o próximo vídeo será um vídeo relacionado à área do direito, a estudantes do direito, a profissionais iniciantes, advogados iniciantes, onde nós vamos mostrar como inserir o número de um processo no sistema PUSH do TJAM, para que você acompanhe as movimentações do seu processo. Até a próxima!